Olá, tudo bem? Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a destruição que ocorreu no ano 70, quando o templo foi destruído. Morreram mais de 1 milhão de judeus. Os judeus jamais imaginavam que aquilo poderia ocorrer, embora o Senhor já havia profetizado. No ano 70, os judeus acreditavam que, independentemente da sua condição espiritual, Deus protegeria aquela cidade. Calígula quis destruir a cidade e houve até uma rebelião e os judeus prevaleceram. Só que logo em seguida o Calígula morreu e os judeus acreditavam que Deus estava com eles. E aí aquilo foi pendurando até chegar o ano 70. Os judeus até mesmo podiam recitar aqui o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo para sempre. Eles podiam declarar esse texto, acreditando que nada aconteceria com eles. E o que nós sabemos é que 100 mil judeus foram levados cativos para Roma, para construir aquele Coliseu. E eu estava vendo estatística, morreu quase ou um pouco mais de 1 milhão de judeus naquela época. Um fato interessante que são as duas datas, 9 de Ave, da destruição do templo. Os dois templos, do 586 e do ano 70, ou seja, o templo de Herodes, e o templo de Salomão, ambos foram destruídos no mesmo dia. E detalhe, depois que o povo saiu do deserto, e depois que eles edificaram, 490 anos. E depois que eles retornaram do exílio, mais 490 anos. Esse 70 vezes 7 é muito emblemático na história do povo de Israel. Agora, coisa interessante, eles rejeitaram o Senhor. Em João capítulo 1, versículo 1, diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Fato interessante é que, dentre todas as nações da terra, os israelitas teriam, os que tinham mais condições de discernir a mensagem de João Batista sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eles são ou eram os únicos que celebravam a Páscoa, E a mensagem da Páscoa é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles eram os mais capacitados para discernir essa mensagem. Até hoje, quando os judeus se casam, os noivos quebram a taça ou o copo em uma lembrança da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. E para reafirmar a sua tradição judaica, a sua identidade judaica. E eles fazem isso, essa celebração do casamento judaico, por 7 dias. Agora eu quero ler um texto aqui que fala que a figueira que é Israel, ela secou. Se você ler na Bíblia, em Salmo 80, versículo 8, Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7, Jeremias capítulo 2, versículo 21. Se você ler, por exemplo, Isaías 27, 6, ou Joel capítulo 1, do versículo 6 ao 8, você vai ver que figueira ou videira representa Israel. E aqui no capítulo 21 vai falar de algo muito interessante em relação a Israel. Eu quero trazer aqui algumas profecias em relação a Israel. Algo que está acontecendo nos nossos dias. Mateus capítulo 21, versículo de número 19, da palavra do Senhor, diz assim: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Aí o versículo 20. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Então, depois que a figueira secou imediatamente, até as raízes, o povo de Israel perdeu a sua cidade principal, que era Jerusalém. No ano 70, eles foram expulsos só de Jerusalém.
e tinha mais de 900 cidades onde eles estavam. Mas no ano 135, Adriano, o imperador, fez com que o seu general romano expulsasse os judeus da Palestina. Aí eles tiveram que sair não só da nação de Israel, mas tiveram que sair da Palestina, né? E aí as suas raízes secaram, né? E renascer para o judeu seria o quê? Só um milagre. E aí você vai descobrir que depois de 1878 anos, né? Aí Isaías 66, versículo 8 se cumpre. Quem jamais viu tal coisa? Pode nascer uma terra num só dia? 14 de maio de 1948, a nação de Israel voltava a florescer. Até 1827, eu estava vendo relato de historiadores e arqueólogos, a terra estava toda desolada, toda devastada, parecia um deserto, né? Claro, é verdade que ainda hoje 2/3 de Israel é deserto, mas até 1827 era tudo deserto. E aí a terra começou o quê? Florescer. Até nas rochas nascem flores, porque os seus verdadeiros donos voltaram para a terra, né? Muito interessante. Então, Israel tem desfrutado de milagre após milagre. Quer ver um outro milagre? Esse foi um milagre, eles terem renascido depois de 1878 anos. Aí aconteceu outro milagre. Outra intervenção divina seria o termo mais correto. Logo após a proclamação de independência de Israel, em 14 de maio de 48, o mundo islâmico se levantou contra a nação de Israel. E aí, como é que era o contingente? Bom, o contingente das tropas árabes era cerca de 40 por 1. 40 soldados árabes para um soldado israelita. É como se fosse um lutar contra 40. Pensa para você ver se isso não é um milagre. Mas não é só isso não. Em termos de população, a população árabe na época era 100 por 1. Tivesse 100 habitantes árabes e um israelita. Mas não para aí não. Os equipamentos militares dos árabes, dos muçulmanos, era 1000 por 1. Exatamente isso, 1000 por 1. E a área territorial era cerca de 5.000 por 1. Milagre ou não é milagre? Milagre, né? Um grande milagre. Aconteceu, não parou aí. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, contra 6 nações, Israel reconquistou o seu coração, floresceu ainda mais, lançou os seus rebentos, conquistou o quê? Jerusalém, a parte oriental. Então, Israel tem desfrutado milagre após milagre. Claro, isso não é baseado na aliança do Sinai. Tudo está acontecendo com eles baseado na aliança de Abraão, a qual ela é incondicional. É uma aliança incondicional. Tá certo? E aí, eu quero mostrar aqui ainda para vocês aqui, mas eu vou fazer no próximo vídeo, as profecias que estão se cumprindo em relação a Israel e as que tem ainda para se cumprir. Tá certo? Bom, Deus te abençoe grandemente. Tem sido uma experiência muito boa aqui em Israel. Tenho aprendido tanto aqui e eu agradeço a Deus por estar aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.